Fiona Cake teve uma nova série na HBO Max que revelou muitas coisas. Essas personagens que eram extremamente secundárias na história de Hora de Aventura ganharam um grande protagonismo e uma história por trás muito mais profunda e interessante do que a gente imaginava. E agora, com seu final da primeira temporada meio incerto se terá uma continuação ou não, eu resolvi organizar a sua história aqui em ordem cronológica. Eu já fiz as reviews e análises lá no meu outro canal, mas eu acho que vai ser bem interessante pegar todas as informações e organizar de forma cronológica, juntando também, claro, com as informações de Hora de Aventura, para ela ficar a mais completa possível. Então já deixa aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou de ver nessa nova série. Também deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Fiona Cake. E tudo começa com o Mestre dos Desejos, mais conhecido como Prismo. Esse ser cósmico que vive dentro da Sala do Tempo tem o poder de realizar um desejo para cada ser que consiga chegar até a sua sala. Porém, esses desejos, como já conhecemos de outras histórias, se eles não forem feitos de uma maneira extremamente específica, eles podem acabar se realizando de uma maneira completamente inesperada. E o interessante aqui é que o desejo, quando ele muda a realidade, ele não interfere diretamente na realidade da pessoa que fez o desejo, mas sim acaba criando uma nova realidade baseada em todas as mudanças do desejo que aquela pessoa realizou. Então, só para citarmos um exemplo, quando o Finn chega na Sala do Prismo e deseja que o Lich jamais tivesse existido, ele acaba criando uma realidade alternativa onde a bomba que trouxe o Lich jamais explodiu. Então isso não necessariamente criou um universo melhor. Na verdade, tudo era sem magia, todos eram muito pobres e as dificuldades do fim desse mundo acabaram sendo bem maiores. De qualquer forma, durante incontáveis anos, o Prismo realizou desejos e criou uma imensa teia de universos paralelos, onde ele acompanhava em cada um deles as suas histórias e diferentes realidades. Porém, a realidade que ele mais gostava era da Terra de Yu, pois lá vivia a pessoa que ele mais gostava de todo o multiverso. Este pequeno cachorro amarelo falante e mágico capaz de se esticar. E é verdade, é impossível alguém não gostar do Jake. Então, depois de tanto tempo concedendo desejo para os outros, o Prismo queria criar algo para ele. Um mundo, uma realidade em que ele fosse livre para criar o que ele quisesse, usando o computador para criar os seus próprios personagens. Como ele gostava muito das aventuras do Finn e Jake, ele acaba criando basicamente uma cópia, só que com os gêneros trocados. E assim, meus amigos, é como nasce a Fiona e a Cake, sendo basicamente uma fanfic do Finn e Jake criado pelo próprio Prismo. E é engraçado porque aqui no mundo real, a Fiona e a Cake nascem como uma fanfic também, criada pela Natasha Alegre, que trabalhava em Hora de Aventura e depois criou Bee & Pupcat. Mas enfim, acontece que esse mundo criado pelo Prismo, ele ia contra todas as regras celestiais. Então, para conseguir fazer com que ele fosse realidade, ele procurou o cérebro mágico mais vazio de todo o mundo e acabou encontrando isso no próprio Rei Gelado, usando a sua mente como uma espécie de disco rígido, armazenando todo aquele novo universo que ficaria escondido no plano do multiverso, longe de todos os outros universos paralelos. Porque afinal, como ele era uma criação não autorizada, toda a arquitetura do multiverso poderia ser corrompida se entrasse em contato com esse universo da Fiona Cake. E dessa forma passaram-se muitos anos com tudo isso dando certo. O Prismo continuava criando as suas histórias, e o universo de Fiona Cake continuava a existir dentro da cabeça do Rei Gelado. E por conta disso, sem muita consciência, ele tinha um certo acesso a essas histórias que acabavam sendo externalizadas em formato de fanfic. O Rei Gelado não sabia exatamente de onde vinha tudo isso, mas ele gostava bastante de escrever essas histórias em formato
formato de livrinhos. E é assim que nós temos o primeiro contato com as histórias de Fiona e Cake, quando ela vive em um mundo de Yu muito parecido lá com as primeiras temporadas, e ela está perdidamente apaixonada pelo Príncipe Chiclete, um amor que não parecia ser recíproco, até o momento que ele começou a retribuir isso com ela. É um episódio super romântico, os dois têm muitos momentos juntos, mas no final a Fiona acaba descobrindo que ele na verdade era a própria rainha gelada disfarçada, tendo então que lutar contra ela e resgatar o verdadeiro príncipe. Depois também conheceríamos o Marshall Lee, que primeiramente mexe com as estruturas da própria Fiona, que conhece esse bad little boy pela primeira vez, que vamos falar a verdade, talvez ele fez mais sucesso do que a própria Marceline por um tempo. E nessa época as histórias do Regelado começaram a ter alguma notoriedade ali em Yu. Outras pessoas começaram a ler as suas histórias e isso começou a fazer um pequeno sucesso ali. E uma das primeiras maiores fãs eu acho que foi a Princesa Caroço, que inspirada acabou criando as suas próprias histórias com gênero trocado, onde tudo girava em torno do Príncipe Caroço. E uma vez então o Regelado decidiu fazer um novo formato para suas fanfics, pegando algumas pequenas histórias que contavam ali o cotidiano da Fiona e a Cake, mas no final cada uma dessas histórias tinha um tema que estavam interligadas, feitos de uma forma para serem contados e a pessoa ter que descobrir depois qual era esse tema. E aqui no caso eram as tabelas. E nesse episódio, as 5 tabelinhas, podemos ver que no final o Kyuber estava assistindo isso. O que quer dizer que o Regelado é o precursor desse tipo de história nesse universo. O que abre toda uma discussão de teorias sobre o que seria exatamente essas historinhas do Kyuber. O que não cabe muito a esse vídeo exatamente, mas o que a gente sabe é que o Kyuber tem acesso a esses acontecimentos, essas histórias da Terra de Yu, como se fosse ali exatamente um desenho, um show que foi filmado de alguma forma. Que é exatamente como o Prismo vê as coisas lá na sua TV, na sua sala, e também vai ter relação com a continuação da nossa história. Afinal, um sinal de transmissão da Fiona e Cake seria captado em uma televisão dentro da realidade de Yu. Isso aconteceu com uma espécie de coelha que mexia ali com tecnologia e estava mexendo na televisão e acabou sem querer captando como se fosse um episódio de Fiona e Cake. E ainda por cima ela conseguiu gravar isso dentro de uma fita cassete. E desde então ela ficaria completamente fissurada pela Fiona e Cake, criando basicamente uma segunda personalidade com uma fantasia onde ela era igual a Fiona e até mesmo dizia ser a Fiona. Ela inclusive acaba conhecendo o Regelado e sabendo que ele conta essas fanfics e achando que ele tinha outras fitas de Fiona e Cake, ela vai atrás dele para tentar roubá-las. Mas acaba sendo surpreendida quando descobre que não existe nada disso. Afinal, tudo que ele sabia estava sendo passado por forma de lasers vermelhos enquanto ele dormia pelo prismo. E esse mundo continuaria existindo da forma que a gente conhece durante muitos anos, até a chegada do maior evento de Hora de Aventura, quando a Terra de Yu é visitada pelo próprio Golb, devido a um ritual da Beth para tentar fazer com que o Simon voltasse com a sua sanidade. Porém, como sabemos, as coisas dão bem errado. Afinal, estamos falando da criatura cósmica que é a personificação do próprio caos. E nisso, basicamente, tudo estava perdido. Aquele mundo completo estava condenado pelo caos que o Golb trouxe. Porém, o Finn, a Beth e o Regelado acabam sendo engolidos por essa criatura. E eles começam a ser digeridos dentro dele. Camada por camada, cada um deles voltava à sua verdadeira forma. A Beth voltou a ter a sua sanidade depois de perdê-la com tanta magia que ela buscou.
a coroa também voltou ao seu estado original, zerando basicamente todos os seus desejos. E o mais importante para nossa história, o Rei Gelado também voltou à sua forma original como Simon, perdendo todas as suas capacidades mágicas que a coroa lhe dava. E isso fez com que o mundo de Fiona Cake também se transformasse. Esse mundo continuou preso ali dentro da sua cabeça, mas agora totalmente sem magia, reformulado e também completamente bloqueado. Ou seja, o Prismo não tinha mais acesso ao mundo que ele criou. E provavelmente foi aqui onde o Prismo começou a ficar cada vez mais deprimido. Primeiro porque toda a sua criação que ele amava tanto fazer não podia mais ser acessada, alterada. Ele ao menos sabia como as coisas estavam lá dentro. E para piorar, um tempo depois, o Jake acabaria morrendo. Ele era basicamente o ser que o Prismo mais amava em todo o multiverso. E ao mesmo tempo foi o único amigo mortal que ele teve. Então ele, como um ser cósmico, jamais teve que passar por uma situação de luto. E isso com certeza o abalou muito. E da mesma forma, o Simon também passava por um momento extremamente difícil. Ele sim tinha voltado à sua forma original e se livrado da maldição da coroa. Porém, no mesmo momento, ele perdeu a pessoa que ele mais amava e que se sacrificou para que isso acontecesse. E agora ele vivia em um mundo do qual ele não pertencia. Nada do que ele via nessa nova cidade dos humanos futurista tinha alguma relação com o que ele entendia como mundo. E por um tempo ele até tentou viver, se enturmar, mas a gente vê que ele sempre se sentiu meio deslocado. Até mesmo com a própria Marceline, afinal agora ela tinha uma vida junto com a Jujuba. Eles acabavam se vendo de vez em quando, mas ele não era a prioridade dela. E eu não sei por que ele acabaria aceitando um emprego que seria basicamente um zoológico humano, onde ele vivia em uma casa que remontava à sua época no século XX, e as pessoas poderiam observar ele ali vivendo todos os dias. Só que vamos falar a verdade, não teria como isso ter dado certo para ele. E cada vez mais ele se afundava em todos esses sentimentos ruins, sentindo culpa pois ele tinha ganhado uma nova chance, mas ele não sentia alegria em viver. Ele não sentia que ele merecia e nem via sentido nessa sua vida. E a única coisa que ele sentia vontade era de falar novamente com sua amada Beth. Ele até conseguiu chegar à sala do Prismo e desejar isso. Porém, esse desejo estava fora de alcance dele. E sem ter mais para quem recorrer, ele começou a buscar os caminhos mais obscuros, tentando refazer o ritual que a Beth fez quando ela acabou evocando o Golby, para tentar assim evocá-lo novamente, afinal ela era um novo Golby fundido com ele. E aqui que começa a série nova de Fiona Cake. Elas que agora vivem um mundo completamente normal, sem magia e chato. A Cake sendo um gato normal também, não podendo falar. Porém as duas vêm tendo uma conexão entre os seus sonhos. A Cake vem agindo muito estranho, tendo o desejo inexplicável de ir atrás de gelo. E tudo isso estava interligado com os rituais do Simon, porque ele estava criando na verdade um portal para aquele mundo na sua cabeça sem ao menos perceber. E é dessa forma que a Cake primeiramente consegue atravessar o portal, chegando ao mundo de U e ganhando uma coleira do Simon que podia fazer ela falar. Ela estava vislumbrada com aquele mundo mágico. E ela acaba conhecendo um esquilo que dá a ela um morango amaldiçoado, que faz ela encolher. E para resolver isso eles têm que ir até uma feira, onde ela consegue voltar ao seu tamanho normal. Porém ela acaba arrumando confusão com todo mundo ali. Nesse meio tempo a Fiona passou a noite inteira buscando por ela, tendo certeza que ela tinha visto um portal brilhante, mas ela não tinha nenhuma prova. Até que ao amanhecer, o Simon decide refazer o seu ritual
e mais uma vez o portal se abre, levando agora a Fiona àquele mundo. Ela então logo conhece a Astrid, que deve ser a fã número 1 de Fiona e Cake nessa cidade dos humanos, e achando que a Fiona é uma outra fã também acaba ajudando ela a encontrar a Cake. A encontrando sendo apedrejada pelo pessoal da feira, a Fiona desperta todo o seu lado de justiceira acabando com todo mundo. E é aí que a Astrid percebe que as duas realmente são a Fiona e a Cake. Porém, justo nesse momento, o Prismo encontra elas e as leva até a sua sala, transformando elas em seu formato original novamente e chamando também o próprio Simon para tentar resolver isso. Ele tinha que lidar com esse crossover que ele mesmo acabou criando, mas tudo acabaria se complicando, pois um auditor das divindades chamado Escaravelho chegaria ali na sala do Prismo, pois ele sabia que algo de errado estava acontecendo e ele faria de tudo para conseguir incriminá-lo, porque ele queria o posto como mestre dos desejos. Assim, o Prismo tenta escondê-los e fazer tudo voltar ao normal, colocando a Fiona e a Cake dentro da cabeça do Simon novamente. Mas tudo dá errado, eles acabam sendo pegos pelo Escaravelho e o Prismo decide ir contra a sua autoridade, dando o seu controle para eles conseguirem fugir daquele universo. E aqui começaria uma viagem pelo multiverso, onde o Simon, que já não tinha nenhum propósito na sua vida, decidiu que ele iria colocar novamente a coroa para ele voltar a ser mágico e consequentemente trazer de volta a magia ao mundo de Fiona e Cake. Só que esse primeiro universo era o de Farm World, onde sabemos que foi o próprio Finn que acabou encontrando a coroa, se tornando o Ice Finn, mas depois o Prismo acaba consertando ali a linha do tempo, fazendo com que a coroa tivesse sido destruída na explosão da bomba dos cogumelos. Mas pelo menos a gente conhece o futuro dessa realidade, onde o Finn se tornou um homem sério com os traumas do seu passado e teve uma série de filhos aparentemente com a maga caçadora desse universo. E o mais destacado entre eles seria o mais velho, o Jay, que acaba ajudando a Fiona, a Cake e o Simon em sua missão de encontrar a coroa, mas acabam sendo perseguidos pela gangue do destino. Afinal, o Jay estava saindo escondido com a Little Destiny, que é filha do Big Destiny, mas o próprio Finn acaba aparecendo lá para botar ordem em tudo, ganhando tempo para eles escaparem. Porém, ele acaba tragicamente sendo atacado pelo Escaravelho, que seguiu eles até esse mundo e conseguiu tocá-los no momento em que eles usaram o controle. E quando eles chegam nessa nova realidade, eles acabam sendo salvos por uma versão do Regelado que é completamente lúcido, congelando o Escaravelho e mostrando toda a beleza do seu mundo. E o que a princípio parecia ser um universo invertido, afinal era a princesa Jujuba que era completamente insana e obcecada romanticamente pelo Rei do Inverno, querendo capturá-lo, aprisioná-lo, a mesma coisa do Regelado das primeiras temporadas. Só que no final a gente acaba descobrindo que ele na verdade acabou canalizando a loucura da coroa na princesa Jujuba. E a gente não sabe exatamente como ele conseguiu fazer isso. Mas a Fiona, que já estava tendo uma quedinha por ele porque ela tinha esses sonhos com esse príncipe, eles acabam se beijando, mas nesse momento a coroa do Regelado acaba sendo resetada e quando ele perde os seus poderes ele simplesmente envelhece e vira pó instantaneamente. E isso aconteceu porque a Fiona e a Cake são crossovers de um mundo não mágico e diversos objetos que elas acabam tocando acabam sendo transformados para suas versões não mágicas. E por isso que a coroa do Regelado acabou sendo desativada quando ela tocou nela. Só que agora, sem os poderes de gelo do Rei do Inverno, todo o seu reino começou a derreter, inclusive o próprio Escaravelho que estava preso. E assim eles têm que fugir mais uma vez usando o controle do Prismo e acaba o universo onde todos os personagens são bebês muito fofinhos. Eles não ficam muito tempo naquele universo, afinal a coroa não iria adiantar mesmo, e partem para o próximo, que é o universo onde a Marceline jamais conheceu o Simon, porque afinal ele acabou sendo morto pelos vampiros e por isso ela nunca se tornou uma caçadora, mas sim uma aliada deles. Porque quem a encontrou, na verdade, foi o Rei dos Vampiros, que a adotou como uma filha.
E por isso os vampiros dominaram tudo, continuando esse mundo apocalíptico, sendo a maior resistência contra eles a própria princesa Jujuba, junto com a maga caçadora e o Martin, que não virou um completo maluco nessa realidade. E ainda por cima eles acabaram levando sem querer o Finn bebê do outro universo. E o Martin fica completamente apaixonado por ele, sendo finalmente uma realidade em que ele poderia ser um pai de verdade. Só que eles decidiram tirar tudo isso da gente quando a Marceline acaba aparecendo e ela, sem dó nenhuma, suga a alma do Martin e depois seca completamente o seu corpo. Uma das cenas mais sem coração que esse desenho já produziu. Mas de qualquer forma eles conseguem chegar até a base do Rei dos Vampiros e a gente percebe que o ódio que a Jujuba e a Marceline têm nesse mundo é o mesmo que elas tinham quando elas estavam brigadas lá no início de Hora de Aventura. Elas fingiam se odiar muito, mas no fundo as duas se gostavam. E nesse momento que o Rei dos Vampiros estava distraído, a Cake decide que vai tentar roubar a coroa dele, só que a Fiona não deixa, acha muito arriscado e que eles devem fugir daquele universo naquele momento. A Cake quase consegue, mas por culpa da Fiona isso não dá certo e eles acabam usando o controle para ir a outro universo. E vale ressaltar aqui que enquanto tudo isso está acontecendo, paralelamente também temos a história do Marshall Lee e o Gary. As versões masculinas da Jujuba e da Marceline que vivem no mundo de Fiona e Cake, que agora está completamente sem magia e eles não se conheciam ainda. Mas depois do Gary ir procurar a Fiona na casa dela e se encontrar com o Marshall Lee, eles começam a conversar e a sair juntos. O Marshall Lee coloca muita fé no sonho do Gary de se tornar um confeiteiro, tentando inclusive encontrar patrocinadores para ele abrir a sua própria padaria. Afinal, a mãe do Marshall era da alta elite, mas tudo isso acaba não dando certo. Eles por fim vão no evento da senhora Abadir, mas tudo era uma chantagem contra o Marshall. E quando o Gary descobre isso, ele desiste completamente dos seus sonhos, decide fugir com ele junto dali, onde por fim eles finalmente se beijam. Enfim, depois disso, a Fiona, a Cake e o Simon acabam chegando em um novo universo, que é uma versão de U onde aparentemente ninguém mais está vivo. E para piorar, a Cake está muito brava com a Fiona depois do que ela fez, além do controle do prisma que acabou sendo completamente pifado. E isso afeta demais a Fiona. Incrivelmente, o Simon acaba percebendo isso e começa a contar histórias do seu passado para animá-la. E por fim, na antiga casa da árvore está o último sobrevivente daquele mundo. E claro que este é o Bimo, que está super disposto a ajudá-los tanto a encontrar a coroa, levando eles até o antigo Reino Gelado e também para tentar consertar o controle remoto. Só que para isso ele acaba usando o poder do seu pequeno coraçãozinho, o que acaba sobrecarregando de energia e ele acaba simplesmente explodindo. Mais uma cena completamente desnecessária desse desenho. Então por fim eles decidem ir até a casa de um tal de Jerry, um suposto amigo que o Bimo tinha falado, para avisar ele sobre a sua morte. Porém, quando eles chegam em sua casa, ele na verdade é nada mais e nada menos do que o próprio Lich. E aqui eles descobrem que essa é uma realidade alternativa, criada pelo desejo do Lich de extinguir com todas as formas de vida. Ele finalmente conseguiu seu objetivo naquele universo, porém depois de fazer isso ele se sentiu completamente vazio e sem propósito, ficando ali sentado pela eternidade sem ligar para mais nada. E nesse momento eles descobrem que a Fiona tinha encontrado a coroa do Rei Gelado lá nos seus escombros. Então o Simon decide que finalmente vai colocar a coroa, usando o Lich como bateria de magia para refazer o ritual, fazendo a Fiona e a Cake voltarem pelo portal para o seu mundo. E quando ele estava prestes a colocar a coroa e fazer com que o mundo da Fiona voltasse a ser mágico, o portal para a dimensão do Golbe se abre. E ele, junto com o Escaravelho que apareceu ali no último momento, acabam sendo levados para aquela dimensão e
estando finalmente na presença da Golbat. O Lich, que é o último estudioso de Golb, acaba indo junto também e desabafa toda a sua indignação para o seu mestre, que ao ouvir o seu discurso decide simplesmente transformá-lo em um cubo daqueles que ficam flutuando ao redor de Golb. Depois disso, Simon acaba se desculpando com a Beth. Afinal, foi ela quem deu uma segunda chance de vida a ele e agora ele não via nenhum sentido nela. E por isso que ele acabaria usando a coroa. Só que instantes antes dele fazer isso, ele é parado pela Golbat, que transporta sua consciência para o corpo do Sherm, um ser que vive no universo de Hora de Aventura em 1000 anos no futuro. E lá ele acaba encontrando um livro que aparentemente era sobre a coroa, mas na verdade era uma espécie de jogo que contava a história de Casper e Nova, que era basicamente uma analogia da história do Simon e a Beth. Porém, o Simon acabou escolhendo todas as opções do ponto de vista do Casper, e isso acaba levando a um dilema no final. Um dilema exatamente igual que ele viveu com a Beth, onde ou ela se sacrificaria ou ele esqueceria ela completamente. E aí ele percebe o quanto a Beth se sacrificou por ele durante toda a sua história. Isso porque ela o amava incondicionalmente. Porém, ele poderia ter feito escolhas diferentes, onde ela não precisaria se sacrificar dessa maneira. E assim, talvez eles poderiam ter um futuro diferente, onde não apenas uma pessoa se doava completo pela outra. Mas de qualquer forma, infelizmente, nesse momento nada mais poderia ser feito. Enquanto isso, no mundo dentro da cabeça do Simon, a Fiona e a Cake voltam e explicam para o Marshall Lee e o Gary toda essa loucura que elas viveram e descobriram. Só que o escaravelho, que iria literalmente matar o Simon, acaba sendo dividido em múltiplas partes pela Golbat, mas ainda assim ele consegue entrar pelo portal no universo da Fiona e Cake. Eles até tentam lutar contra ele, mas ele era poderoso demais e estava apagando aquele universo parte por parte. Então, para tentar ajudá-los, o Prismo manda uma equipe de resgate composta pelo Jay, a Little Destiny, o Bebê Finn e também o Esquilo. Então, quando Simon volta para o seu corpo, ele consegue se comunicar com a Fiona. Porém, ele decide que não irá usar a coroa. Afinal, a própria Fiona não desejava mais que o seu mundo voltasse a ser mágico. Ela queria continuar vivendo naquilo que ela já conhecia. E então, por uma obra da Golbat, o Simon consegue expelir o que seria o universo da Fiona, que se transforma em um dente de leão, e ele acaba dando isso para a própria Fiona, que ao soprar ela provavelmente deseja que o seu universo seja salvo, e isso acaba fazendo com que o seu universo agora fosse considerado como oficial. Ele se juntou à teia do multiverso e agora o escaravelho não podia fazer mais nada com a sua magia contra ele. Isso deixa ele tão maluco, ele já tinha ido tão longe que agora ele não pararia mais. Ele faria de tudo, mesmo que fosse fora das leis, para destruir aquele projeto do Prismo. E com a Fiona ficando gigantesca e usando a Cake como um martelo, elas conseguem acertá-lo e pegar o cristal de poder que ele tinha, com o qual ele aprisionou diversos seres cósmicos dentro de ovos que nem tinham feito crimes tão absurdos assim. E agora ele provaria do seu próprio veneno, e é ele quem acaba sendo preso em um desses ovos, sendo castigado pelo seu chefe e também o chefe do Prismo, que até agora a gente não descobriu quem é, e virando um serviçal na sala do tempo, se tornando o que ele mais temia, sendo um subordinado do Prismo que ele odeia tanto. E as coisas acabam de uma forma feliz. O Simon consegue voltar para U com a ajuda da Golbat, e agora ele tinha um propósito maior para sua vida, buscando ajuda psicológica e contando as suas histórias para a pequena Astrid, que a gente vê que seria ela a escritora de Casper e Nova inspiradas por esses contos.
e no universo de Fiona e Cake as coisas continuariam normalmente. Bom, não tão normal assim, porque primeiro eles tinham que reconstruir toda a cidade que estava destruída, e agora ela contava também com novos moradores que seriam bem peculiares nesse mundo sem magia. E por fim, finalmente, a Fiona sentia alegria em viver naquele mundo, fazendo coisas novas, saindo com Marshall, com Gary, que agora estavam juntos e são o casal mais fofo desse desenho, e também aparentemente tendo uma nova relação com Hunter. Algo que, se seguir o exemplo de algumas outras realidades, pode até mesmo gerar bebês muito fofinhos no futuro. Mas agora, se a gente vai saber disso ou não, tudo vai depender da HBO Max se ela for renovar para uma segunda temporada. E se você também quer que isso aconteça, deixa aqui nos comentários. Eu trouxe esse vídeo aqui com os episódios de uma forma mais resumida, porém se vocês quiserem ver uma análise mais aprofundada de cada um deles, é só ir lá no meu canal principal, Conversatum, que eu fiz um vídeo dedicado para todos os episódios, certo? Então muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!